Hello, my friend, como é que tu tá? Espero que tu esteja bem, guria, hein? Porque eu tô atacada da rinite, dor na garganta, cansada, mas olha só, tenho uma palavra pra ti. Porque Deus não só nos vê, Ele também fala com a gente. E aprove o Senhor usar esse vaso aqui pra falar contigo, pra te lembrar que Ele te vê. Então descansa nele. Amém? Olha só, eu me chamo Júlia Ferreira e tô aqui pra discorrer da palavra pra ti. Tô aqui pra te contar coisas da Bíblia, pra te aproximar do Pai. Então não tem mais essa desculpa assim: "Ai, Ju, eu não vou me inscrever no teu canal porque eu nem te conheço". Tu já me conheceu. Eis-me aqui, Júlia Ferreira. Sou mãe, sou casada, dona de casa, vendo bolo no pote na rua. Sou bem legal, querida, educada. E vou parar de jogar confete em mim, porque isso nem agrada a Deus, né? Mas acho que tu já percebeu que eu sou gente boa. E olha só, através dessa gente boa aqui, o Senhor vai falar contigo muito, porque Deus não quer que tu te esqueça que Ele te vê, cara. Sim, Ele te vê. Então fica em paz no teu deserto, Ele te vê. E óbvio que eu vou te mostrar isso comprovadamente na palavra, porque sim, né? De mim eu não tenho muito o que falar, mas na palavra eu tenho. Tenho muita coisa pra te falar, né? Olha aqui minha Bíblia, gente. Olha isso aqui. Colada com durex, toda rabiscada, porque rabiscada não, obra de arte. Minha filha personalizou pra mim. Eu tenho um apego emocional nessa Bíblia, vocês não imaginam. Ai, tem um apego emocional, mulher, né? Mulher é bucha. Quando se apega emocionalmente numa coisa, só Jesus na vida. Quer saber por que eu tenho um apego emocional nessa Bíblia? Quer saber? Deixa aqui nos comentários, que daí eu vou ver se eu faço vídeo. Porque a gente também tem que estar cuidando da vida dos outros, né? O foco aqui é Jesus. Que barbaridade. Vamos lá, então, olha só. Nesse capítulo aqui, vai falar sobre o nascimento de Ismael. Quem era Ismael? Ismael era filho de Agar. Quem é Agar? Por favor, Ju, me situa. Tu sabe que eu nem comecei a ler a Bíblia direito ainda. Vou te situar. Agar, ela era escrava de Sarai. E Sarai, não esperando no tempo certo, o tempo de Deus para ela engravidar, ela quis dar uma ajudinha para Deus. Ela quis colocar não. Ela quis que o seu marido deitasse com a sua escrava e através da sua escrava ela daria filhos pro seu marido. Mas gente, fala sério, né? O plano de Deus é perfeito, redondinho. O que não dá, dá. O que não pode, Deus faz acontecer. E Sarai foi muito ansiosa. Não vamos julgar ela. Querendo tudo para ontem, não vamos julgar ela. Quis resolver, quis dar uma de Deus. Não vamos julgar ela. Vamos só ler. Vamos só ouvir. Porque quem nunca, né? Ela quis dar uma ajudinha para Deus e daí o que aconteceu? A escrava engravidou. Mas esse não era o filho da promessa. Deus não tinha uma promessa para aquele filho ali. Deus tinha uma promessa para o filho que viria deles, através de um grande milagre que seria dois vovozinhos ter um bebezinho, né? Só que daí, Abraão, nada bobinho, levado pela sua esposa, se deitou com a escrava novinha e ela engravidou. E aí, no momento que ela engravidou, a palavra conta que Sarai começou a ficar com um rancinho dela. Começou a tratar ela mal. Cara, ela tava grávida, ela não pediu pra ser a mulher que ia dar um filho pro marido da outra, né? Mas a outra lá começou a ficar com o ranço dela, tratar ela mal. E aí, um dia Sarai humilhou tanto aquela mulher, aquela escrava, que ela resolveu fugir. E ela fugiu pro deserto. O capítulo 16 do livro de Gênesis, conta exatamente isso. Conta que ela vai embora, ela não quer mais voltar para casa de Abraão, para não ser mais humilhada por Sarai. Só que é nesse momento que olha só o que acontece. O anjo do Senhor, versículo 11. O anjo do Senhor também disse: Você está grávida e dará à luz um filho. Dê a ele o nome de Ismael, pois o Senhor ouviu seu clamor angustiado. Tadinha, né? Seu filho será um homem solitário e indomável, como um jumento selvagem. Coitado. Levantará o punho contra todos e todos serão contra ele. Sim, ele viverá em franca oposição a todos os seus parentes. Então Agar passou a usar outro nome para se referir ao Senhor que havia falado com ela. Chamou-o de Tu és o Deus que me vê. Pois tinha dito, aqui eu vi aquele que me vê. Por isso, aquela fonte que fica entre Cádiz e Bered recebeu o nome de Beer-Lai-Roi. Assim, Agar deu um filho a Abraão e Abraão chamou de Ismael. Quando Ismael nasceu, Abraão tinha 86 anos. Li tudo, né? Nem precisava, mas li tudo. E que é bom que daí já te acrescenta saber. Então, vamos lá. Ela estava passando por um momento bem difícil. Ela foi colocada ali no meio de uma luta, né? Ela estava vivendo um deserto que ela não buscou, que ela não procurou. Ela foi inserida naquele contexto.
Algo que o marido e a mulher, eles resolveram e ela foi colocada naquilo ali, naquele meio. E naquele meio ali ela começou a passar por lutas, humilhações, enfim, e o que fez ela fugir. E quando ela tá fugindo no deserto, desesperada, imagina o emocional de Agar. Imagina como estava Agar, né? Vem o anjo e fala com ela, e não é qualquer anjo, né? É o anjo do Senhor. O ali não é um anjo, né? É o anjo do Senhor. E só para te acrescentar saber também, quando a palavra de Deus diz assim, ó, o anjo do Senhor, geralmente está se referindo ao próprio Jesus Cristo. Que demais, né? Pois é, então vamos voltar para esse ponto aqui da Bíblia. Ela estava lá triste, chorando, humilhada, pensando o que vai ser da minha vida agora. E lá naquele deserto, onde nada floresce, onde é tudo escasso, um lugar bem difícil de se viver, lá o Senhor viu ela. Não só viu, como mandou o anjo dele falar com ela. E ela então passou a dizer, né, o Senhor que me vê, o Deus que me vê. Ela começou a falar de Deus assim, olha que demais. Esse encontro que ela teve com Deus foi tão legal que ela passou a chamar o Senhor de o Deus que me vê, porque ela se sentiu muito amada, cuidada por aquele Deus. E nós podemos nos sentir assim também, gurias, porque Deus, ele nos vê. Deus é o Deus que me vê no meu deserto, na minha aflição, na minha alegria. Deus é Deus que tá te vendo nessa luta que tu tá passando. Deus é o Deus que tá contigo, que tá te vendo, tá te escutando e tá falando contigo, porque ele é um Deus presente, ele é um socorro presente para as nossas vidas. Amém? E eu quero te contar o que aconteceu essa semana, que pra mim assim foi bem legal, porque tipo, cara, realmente assim, né, bah, Deus que me vê. Deus que me vê. Eu já tive muitas provas, assim, que o Senhor me vê, que o Senhor é comigo, que o Senhor cuida de mim, que o Senhor fala comigo, mas, cara, cada dia é um dia, né? E cada experiência com Deus, assim, é maravilhosa. E eu quero te contar que eu fiz um propósito na virada do ano, assim, não, eu não sou muito disso, mas, tipo, eu gosto de fazer algumas coisas assim. E um deles foi assim, ó, Deus, eu gosto tanto de ler, tu sabe o quanto eu amo ler. Mas, bah, Deus, eu tô bem parada em leitura. Nunca mais comprei tanto livro e tal, e antes eu sempre comprava livros e também, né, a verba diminuiu. Mas, tipo assim, eu gosto de ler e eu perdi um pouco do interesse. Ah, Deus, mas eu preciso voltar a ler porque a tua palavra diz que a gente precisa investir em conhecimento, né? Porque é bom que a gente saiba das coisas, é bom que a gente possa ter um intelecto para conversar com alguém, para ter uma discussão com alguém, discussão no sentido de uma conversa mesmo, né? E poder trocar assim, como é que não é notícias, trocar conhecimento mesmo, né? E eu disse assim, bah, Deus, eu quero ler pelo menos um livro por mês. Só que assim, Deus, eu não tenho 12 livros novos pra ler. Não tenho. Então, tipo, Deus, você vai ter que me dar livro, mandar livro, me dar recursos pra mim comprar livro, enfim, né? E, gente, olha só, eu já li 5 livros. Tô no quinto. E a gente tá no mês 4. Mas eu já li 5, já tô terminando o quinto livro, que por sinal é esse aqui maravilhoso. O Vinho Novo é Melhor. E eu já tô até adiantada, né? Porque eu já li os livros, eu devia ter esperado, mas viu a ansiedade, né? Mas enfim. Aí comecei a ler e tal, e eu pensando assim, bah, Deus, eu preciso ler. Daí eu pedi pra minha irmã um livro de aniversário, ela me deu. A minha amiga me deu um outro livro que ela queria muito me dar, e eu também queria ler, me deu de aniversário também. Então no meu aniversário eu ganhei 2 livros. Só que, cara, esses dias eu tava vendendo bolo no pote, e eu entrei num lugar que eu sempre vou, e tinha uma cliente lá e tal, e a gente falando, bah, Deus é bom, bah, Deus é demais e tal, a gente ali testemunhando, né, da nossa fé, e a cliente ouvindo. E a cliente foi embora, despedimos ela, e quando ela voltou com 2 livros na mão. Ela deu um pra menina e um pra mim. E ela disse assim, eu voltei aqui pra você, eu voltei aqui pra entregar isso aqui pra vocês. Aí eu falei assim pra ela, sério que tu vai me dar um livro? Era um livro, gente, um livro cristão também, sabe? Fiquei tri feliz, a mulher, ela também era irmã da fé. E ela me deu um livro. E daí eu peguei e disse assim, nossa, tu sabia que eu fiz um propósito assim com Deus? E olha só, Deus cuidando de mim, cara, Deus me vê. O Deus que me vê, nem ela, tu viu? Deus escuta, Deus nos escuta e tal. E eu fiquei tão feliz, gente, tão feliz porque, poxa, eu poderia ter ganhado tantas coisas, um folhetinho, alguma coisa assim, mas não, eu ganhei um livro. Eu ganhei um livro para continuar lendo, continuar tendo mais conhecimento de outros assuntos. Eu fiquei tão feliz, de verdade.
E apesar, como eu falei pra vocês, apesar de já ter tanto testemunho assim de, pá, como Deus me vê, cara, como Deus sabia, como Deus é bom e tal, sempre que a gente tá vivo, então enquanto a gente viver, a gente vai ter experiências com Deus, né? E nesse dia eu fiquei muito feliz. E eu precisava mesmo me animar nesse dia. E o Senhor me viu, me amou, me animou. E assim Ele vai fazer contigo. Eu tô te falando tudo isso porque, cara, Deus te vê. Deus tem cuidado de ti. Nos mínimos detalhes o Senhor tem te cuidado. Quem sabe tu tá pensando assim, não, Deus não me vê. Deus faz na vida dos outros, mas na minha não faz. Deus fez na família dos outros, mas na minha Deus não vai fazer. Parece que Deus não me vê. Claro que Deus te vê. Deus te vê. Como eu falei antes, Agar tava lá, passando por um deserto que ela não pediu para passar. Ela não fez por onde, mas ela estava passando por aquele momento de aflição. E a gente vai passar por lutas que a gente não vai entender muitas vezes, que a gente vai olhar e dizer assim, oh meu Deus, mas por que tá acontecendo isso? E a gente não vai entender nada, mas é preciso. É preciso muitas vezes passar por certas coisas que a gente não entende, que a gente não consegue compreender somente para que a gente tenha um encontro com o Senhor nesse deserto. E que a gente possa então testemunhar e dizer assim, Bato, é o Deus que me vê. Olha que demais isso, gente. Isso é maravilhoso. Deus te vê. Minha amiga querida, eu tô aqui para te dizer que o Senhor te vê, o Senhor te escuta e nesse momento o Senhor tá falando contigo. Tem um momento certo, uma hora marcada para toda a muralha ruir, para todo gigante cair por terra, para todo deserto findar. Tem um momento certo, o Senhor Deus vai fazer na tua vida, porque os olhos do Senhor estão sobre ti. A palavra de Deus diz que os olhos dele percorrem toda a terra, que a nossa vida está na palma da sua mão. Então não te esquece que Deus te vê, Deus te escuta, Deus fala contigo e o Senhor vai fazer acontecer na tua vida. Amém? Creia, busque o Senhor, ore, leia a Bíblia e o mais o Senhor fará. Deus te abençoe grandemente. Querendo, Pai, até um próximo vídeo. Se tu lembrou de alguma mulher que precisa escutar essa palavra, encaminha para ela, tá certo? Deus te abençoe. Tchau, tchau.